Peppa Pig é o tipo de desenho que marca a infância de todo mundo que já o assistiu. Mas você já notou os erros inacreditáveis de animação e lógica que acontecem nos episódios da Porquinha Rosa? A maioria desses erros é tão engraçada que fica difícil saber se são mesmo falhas ou se a produção do desenho faz de propósito para brincar com os fãs. Por exemplo, no episódio Pedro Cowboy, as crianças resolvem brincar ao ar livre na cabana do pônei. Parece um cenário perfeito para se divertir, mas se prestarmos atenção nos detalhes, algo não faz sentido. Quando todos chegam à casa do Pedro, vemos 2 flores no jardim ao lado. Até aí tudo bem. O problema surge quando chega o momento dos pais buscarem as crianças. As flores desaparecem completamente. Pode até parecer um detalhe pequeno, mas é um claro erro de continuidade. Será que as flores foram levadas pelo vento? Ou os animadores esqueceram de colocá-las de volta? Fica aí o mistério. Mas com certeza esse não é o único erro que vamos te mostrar hoje. Separamos 16 erros incríveis no desenho da Porquinha Cor-de-Rosa. Então, pega as suas botas douradas e vem com a gente desvendar esse incrível mundo da Peppa. Nada como uma longa viagem de trem para aproveitar uma bela vista e respirar um pouco de ar fresco, certo? Mas o que você faria se descobrisse que o seu vizinho é capaz de fazer um clone de si mesmo? Pois é exatamente isso que acontece nesse erro bizarro. No episódio A Longa Viagem de Trem, o Papai Pig precisa embarcar em uma viagem super demorada. Para aproveitar o momento, ele decide levar toda a família junto. Afinal, quem não gosta de um passeio em família, ainda mais se é para outro país? A viagem começa bem, com a senhorita Coelha no comando do trem. E o Sr. Gato, um dos vizinhos da Peppa, já está tranquilamente sentado no vagão. Tudo normal até aí. Mas quando eles chegam ao destino, lá está o mesmo Sr. Gato esperando na estação. 2 senhores. Gato? Como isso é possível? Esse é o tipo de erro que nos faz questionar. Será que é só distração dos animadores? Ou será que tem algo mais misterioso acontecendo nesse universo? Um grande mistério que intriga os fãs da Peppa é o que envolve a Madame Gazela. Essa professora com um ar estrangeiro chegou à Inglaterra há muitos anos, mas muitos acreditam que ela pode ser uma descendente direta do Conde Drácula. Como você já deve saber, vampiros não têm reflexo no espelho. E no episódio de Halloween, enquanto Suzy Ovelha conversa com a professora, vemos o reflexo da pequena no espelho da sala, mas nenhuma imagem da Madame Gazela aparece. Será que isso foi um erro ou uma piada interna? Não sabemos, mas a ideia de filhotes sob os cuidados de uma possível vampira é assustadora e hilária ao mesmo tempo. Então, pegue sua pipoca, salpique um pouco de alho, vai que ajuda contra vampiros, e venha conferir os 16 erros em Peppa Pig. Aniversário é sempre um momento especial, e no episódio em que o Papai Pig faz mais 1 ano de idade, Peppa quer muito ajudar a preparar o bolo. A parte mais divertida, claro, é lamber a tigela com a massa doce, né? Mamãe Pig, como boa confeiteira, despeja todo o conteúdo da tigela na forma. Mas, surpresa! Na cena seguinte, quando Peppa e George aparecem pedindo para lamber a tigela, ainda tem massa lá dentro. Como assim? Os animadores precisam se decidir. Tem ou não tem massa para as crianças comerem? Esse é o tipo de detalhe que faz os fãs mais atentos notarem a falta de cuidado. Mas, cá entre nós, quem nunca quis lamber a tigela do bolo? Está calor por aí? Porque no episódio Nadando, a família Pig decide se refrescar na piscina da cidade. Mas, entre um mergulho e outro, há um erro bem curioso que pode passar despercebido se você não prestar atenção. Logo no início, vemos as portas dos vestiários organizadas assim: azul, verde, amarelo e vermelho, da esquerda para a direita. Tudo certo! Porém, no final do episódio, as cores das portas estão completamente diferentes: vermelho, amarelo, verde e azul. E, para piorar, o eixo da câmera também muda sem explicação. É como se os animadores tivessem esquecido a ordem inicial, ou resolveram mudar tudo de propósito. Vai entender! Eu sempre digo que essa professora da Peppa e seus amigos têm algo de muito diferente, mas ninguém acredita. Vamos falar do episódio A Casa da Madame Gazela. A família da Peppa decide visitar a casa da Madame Gazela, mas é melhor tomar cuidado com o pescoço por lá, hein? Acontece o seguinte: olhando a casa pelo lado de fora, é impossível não reparar em uma árvore empurrando a construção para essa direita. Então, logicamente, o interior deveria estar inclinado nessa mesma direção. Certo? Errado! Ao entrarem, Peppa e George percebem que o chão está todo inclinado para a sua esquerda, e ambos escorregam para esse lado. Mas a confusão não acaba aí. Assim que todos mudam de cômodo, a inclinação parece se alterar magicamente, desta vez para a direita. E o mais estranho, em vez de descerem, eles começam a subir. Afinal, a casa está torta para a direita ou para a esquerda? Fica a dúvida. E se você também ficou com essa mesma dúvida, comenta aqui embaixo dúvida.
Esse aqui é daqueles erros que fazem a gente se perguntar se foi de propósito para arrancar umas risadas. No episódio Arrumando o Quarto, Peppa e George estão fazendo uma bagunça enorme no quarto, enquanto o Papai Pig só quer aproveitar um momento de paz para ler o jornal. Agora preste atenção. A primeira imagem do quarto dos irmãos mostra um ambiente bem pequeno. Tem uma porta à esquerda, brinquedos espalhados pelo chão, uma janela ao fundo e a famosa cama dupla na ponta direita. Tudo parece apertadinho, só que mais tarde, quando o Papai Pig resolve subir para dar uma olhada na confusão, ele pisa num carrinho do George e leva um tombo daqueles. O detalhe curioso, o quarto de repente parece imenso, já que ele atravessa vários metros que, antes, simplesmente não existiam. E a cama, que deveria estar ali, desaparece do nada. Ou seja, o tamanho do quarto muda conforme a câmera. Quando o plano é fechado, é pequeno. No plano aberto, é enorme. Meio estranho, né? Agora vamos falar do misterioso poder de teletransporte do Danny Dog. No episódio da aula de balé, ele faz uma aparição que literalmente desafia as leis da lógica. Enquanto as crianças estão se divertindo na aula, Danny aparece de um lado da tela. Até aí, tudo bem. Só que, no segundo seguinte, ele desaparece e surge magicamente do outro lado, como se tivesse atravessado o cenário em questão de milésimos. O engraçado é que não há nada no desenho que justifique isso. É mais ou menos como se ele tivesse saído da escola, corrido ao redor dela e entrado pela outra porta em apenas um segundo. Algo que só o The Flash seria capaz de fazer. Ou seja, esse é um pequeno erro de animação que deixou o Danny com poderes especiais. Se o Danny pode desaparecer, por que a Lua não poderia? No episódio O Novo Dinossauro do George, nosso querido porquinho está arrasado porque quebrou seu brinquedo preferido. Porém, a maior surpresa não está na tristeza do George, mas em algo que acontece na janela do quarto. No início, podemos ver a lua brilhando no céu. Ela está ali, linda e visível pela janela. No entanto, quando a câmera foca na Mamãe Pig, a lua simplesmente desaparece, mesmo com a janela ainda claramente no enquadramento da cena. Será que alguma nuvem passou exatamente naquele momento? Ou é mais um mistério sem solução do mundo de Peppa Pig? Talvez o Papai Pig seja mesmo um mágico disfarçado. No episódio A Peixinha Gold, quando Peppa e sua família voltam da veterinária, temos uma troca de figurino tão rápida que mal dá para perceber. Acontece o seguinte: ao sair de casa, o Papai Pig está vestido com uma camisa branca e gravata, algo bem formal, como se fosse trabalhar. Mas, assim que eles voltam para casa, num piscar de olhos, ele já está usando a roupa de sempre. Como será que isso aconteceu? Será que foi uma escolha estilística? Ou um erro de animação? Fica aí mais um enigma do mundo de Peppa Pig. Todo mundo concorda que o George é bem pequeno, né? E, por lógica, ele não deveria conseguir levantar coisas muito pesadas. Mas aí vem o episódio Fazendo Compras para quebrar essa ideia. A família Pig está tranquilamente no supermercado. E quando chega as horas de pegar frutas, o narrador destaca uma melancia enorme. E aí vem a cena chocante. O George, com toda a calma do mundo, levanta a melancia gigante como se fosse um brinquedo e joga no carrinho. Ok, é só uma fruta. Mas, sério, o George é um bebê. Como ele conseguiu fazer isso? É um daqueles momentos que fazem a gente dar risada e pensar: será que o George é super forte e a gente não sabia? Ainda falando do mesmo episódio no supermercado, vem mais um detalhe bizarro que não dá pra ignorar. A família está no corredor de legumes e verduras. Tudo normal até aí. Só que, de repente, como num piscar de olhos, eles aparecem em um corredor cheio de vasos de plantas. É como se tivessem usado uma máquina de teletransporte sem a gente perceber. Pode até ser um corte de edição mal feito, mas a cena ficou tão esquisita que parece que eles simplesmente desapareceram e reapareceram em outro lugar. Totalmente sem sentido. E se você, assim como a gente, também adora esse incrível mundo da Peppa, já clica agora mesmo no botão de inscrição e entra para o nosso grupo de fãs da Porquinha Cor-de-Rosa. Se tem uma coisa que o desenho da Peppa adora fazer, é bagunçar a lógica. No episódio do Dia da Piscina, o calor parece ter alterado a realidade do universo da porquinha. Enquanto a senhorita Coelha tira uma folga e o Papai Pig assume o carrinho de sorvetes, algo curioso acontece. Primeiro, os sabores de sorvete estão organizados assim: baunilha, chocolate, banana, uva, pistache e morango. Mas, sem que ninguém mexa nas caixas, a ordem muda para pistache, banana, chocolate, uva, baunilha e morango. E não, o Papai Pig não trocou nada, porque ele nem chegou a encostar nos sorvetes nesse momento. Como isso aconteceu, é um daqueles mistérios que só o universo de Peppa Pig consegue criar. Falando agora do episódio do Cavalinho de Rodas Brilhantes, ele tem uma cena tão engraçada que é impossível não reparar. Quando a Peppa e o George recebem o brinquedo que a tia Dottie enviou,
algo estranho acaba acontecendo. Na cozinha, dá pra ver o balcão da pia e ao lado dele, uma lixeira comum. Mas basta a cena mudar pra lixeira desaparecer do nada e dar lugar a caixas de reciclagem. Tudo bem que reciclar é importante, mas cadê a lixeira? Ela evaporou? É mais uma dessas mágicas estranhas que só acontecem com a porquinha mais famosa do mundo. No episódio O Amigo do George, tudo começa com os filhotes curtindo um dia no parque. O George, coitado, tá tristinho porque não tem ninguém pra brincar. Mas, pra sorte dele, a Rebecca Coelho e o irmão Richard aparecem e salvam o dia. Enquanto o George e o Richard tentam construir castelos de areia, o clima esquenta e as crianças começam a brigar. Até aí, nada fora do comum, mas tem um detalhe esquisito. Os baldes que eles estavam usando para brincar simplesmente somem do nada. Uma hora estão ali e no segundo seguinte, puf, desapareceram. Como isso é possível? Esse próximo erro, que é o último da nossa lista, é tão evidente que dá vontade de rir alto. No episódio 42 da segunda temporada, a Peppa e o George vão visitar o Vovô Pig. Tudo normal até eles entrarem na casa. A cena mostra uma lâmpada pendurada no teto, bem em cima da escada. Mas aí, quando eles começam a subir os degraus, a lâmpada simplesmente desaparece! Será que ela apagou e foi embora junto com a luz? Mais um daqueles detalhes que só a turma da Peppa pode nos proporcionar. Não tem como não se divertir com os erros da Peppa e sua turma, né? São esses pequenos detalhes que tornam o desenho ainda mais engraçado. E se você quer continuar curtindo, separamos 2 vídeos incríveis para você assistir. A gente se vê no próximo vídeo!